Bom dia a todos. Eu vou apresentar a Ana. Ana, antes de mais nada, muito obrigada. Ana Maria Iancarelli, graduada em Psicologia pela Faculdade de Filosofia de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, em Marcos, em 1973. Pós-graduada em Psicologia Clínica, diplomada pela Sorbonne, equivalência de doutorado. Não sei falar isso porque é em francês aqui. Diplôme? Diplôme d'études supérieures spécialisées. Do... É, perdi aqui. Formação como psicanalista pela International Psychoanalytic Association de Londres, presidente da Abrapia, atuando como conselho deliberativo, responsável pelas publicações e ações de proteção desse período, professora e coordenadora da disciplina de psicologia médica, relação médico-paciente na Faculdade de Medicina em Grande Rio, por 8 períodos, coautora de vários livros, vou pular aqui, posso e para o pessoal meu, que é o seu livro, desculpe, aqui está colocando coautora, meu livro é Abuso Sexual, uma de menos ou menos. Mentora de psicólogas clínicas para atendimento de mulheres que sofrem violência doméstica, agente de cidadania pelo Instituto da Cultura e Cidadania A Voz do Cidadão, presidente da OCI Vozes de Anjos, integrante do Marco Legal da Primeira Infância, a convite do Conselho Nacional de Justiça. Psicóloga clínica, psicanalista clínica de criança e de adolescente. Ana. E o cara você Bom dia a todo mundo. Super agradecer a vocês. Nossa, estou ganhando um monte. Cheguei cedo e as mesas estão maravilhosas, as pessoas fazem a gente pensar, deixam a gente com muitas indagações e só agradecer. Nessa última mesa eu pedi para perguntar, pois é, mas aí já estava fechada a inscrição, eu queria trazer só uma coisinha. Me tocou muito, né, a palestra do João, porque ele trouxe para mim, ele descortinou uma sala que estava meio fechadinha há um tempo, que justamente foi do período da minha formação, né? Então, eu vivi aquilo que a gente ouviu de você, eu vivi na faculdade e depois na formação eu convivi com o Hélio Pellegrino de uma maneira inusitada, porque eu fiz análise de formação no escritório dos Hélios. Era um escritório que tinha uma sala inicial e duas salas separadas. O meu analista era o Hélio Tolipan, uma pessoa calma, quietinha. Do lado de cá tinha o Hélio Pellegrino, explosivo, animadíssimo. Quando ele estava no intervalo, ele já chegava na sala. Se ele cruzasse comigo, ele já estava puxando conversa. Ele era uma pessoa assim, inesquecível, né, o Hélio? Super inesquecível, né? Uma figura mesmo, né? O Simplício sempre se referia a ele, dizia: ai, passei tanta vergonha, porque o Hélio, quando ele está na outra calçada, que ele me vê, ele grita: Silvestre! E eu morro de vergonha no meio da rua e começo a pular, porque o Hélio era assim, era muito espontâneo, era muito, né? E era muito solto, muito libertário mesmo, e ele era muito livre, né? Então, eu gostei muito
né, dessa mesa, porque me trouxe muita coisa. E dentro da sociedade, em formação, nessa época eu acho que eu já tinha terminado, a sociedade abriu uma audiência continuada, não, audiência numa assembleia, desculpa, continuada, e, enfim, eu vivi com essas figuras todas, né? Eu conheci, não fiz nem análise, nem supervisão, nem nada. Leão Cabernet, todas aquelas pessoas que faziam parte, né? Então, daquela situação, né? E aquilo tudo estava guardado, né? Estava aqui dentro e adormecido, assim. De repente, eu vim para uma coisa e fui surpreendida para outra, né? E na mesa anterior ainda teve, né, as notas musicais, que eu achei o máximo aquilo, né, do Vitor. Eu pensei como fazer, né, essa conversa. E eu queria realmente que a gente visse como uma conversa, né? A adolescência, ela na verdade, ela é muito mal definida. Primeiro que é uma conceituação de menos de 100 anos, aproximadamente 100 anos, que a gente definiu a adolescência e o período. Hoje ela se estende muito mais, né? A gente tem os adolescentes nem que ficam, né, morando ainda, não entram, não adentram a idade adulta e ficam na casa dos pais. E a adolescência, na verdade, ela não deve ser vista como uma ruptura, né? Mas, ao mesmo tempo, ela rompe. Ela rompe com a infância, porque ela é uma explosão e ela é uma fase em si mesma. Ela não parece com a infância, a gente não pode levar as práticas infantis para a adolescência, para a análise da adolescência, e também não é a adultice. Então, é um período específico, mas muito, muito específico. Enquanto explosão, a gente tem aí fatores diversos, né? Onde é que eu passo? Ou você que passa? Ah, tá? E eu chamei, então, a nossa palestra de adolescência do natural, da adolescência natural à digital líquida. Tá? Eu acho que a palavra que mais combina com a adolescência é desafio. Né? Porque o adolescente, você nunca diga para um adolescente, eu duvido que você pule daqui. Ele já pulou. Não fale nunca que você duvida da capacidade dele de fazer alguma coisa, porque ele vai fazer imediatamente. Ele não consegue se conter dentro do corpo dele, né? Então, o adolescente, ele é uma adolescência natural, porque vem de fatores biológicos, né? E os fatores biológicos a gente não pode esquecer, porque é um período de extremo crescimento, há uma explosão hormonal muito grande, e existe uma forçação, né, da natureza, do corpo corporal, para que ele mude o comportamento, né, porque ele vai ter que lidar com sensações absolutamente novas. Né? Você passa, por favor? Então, é uma transformação, mas é em si a instalação do começo da personalidade estruturada, né? Do caráter estruturado. A gente já observa isso na infância. Né? Quem pensa que a criança não, né, é meio uma amálgama, não é. Né? A criança tem um perfil, né? Ela já tem um perfil. Mas na adolescência, o adolescente ele precisa matar esta criança, né? E ele não tem mais o amparo das figuras parentais, porque para ele, pai e mãe são as coisas que mais erram, tá tudo errado, não sabe nada, não presta para nada, né? Então ele fica absolutamente sozinho, né? Ele
vive uma solidão muito grande. Por isso que a gente precisa entender também como que eles se isolam, como que o quarto do adolescente passa a ser, quando tem um quarto, passa a ser um refúgio, uma gruta, uma caverna, né? E ele se interna ali, né? E aí a gente, né, caminhando, a gente vai chegar nessa questão. Os fatores socioculturais, a gente tem que ver o adolescente como aquela pessoa que começa a ser considerada socialmente, né? Ele passa a entrar nas conversas, a entrar nas situações. E o que acontece? O adolescente, ele é aquela criança que ganha uma autonomia. Então, o adolescente não dá mais para dizer, você está de castigo, fica sentadinho aí. Levantou e já foi. Né? Então, a gente tem que se relacionar com o adolescente focando exatamente no que ele está passando. E o que ele está passando é, sobretudo, por conta dos fatores psicológicos, muita angústia, muito conflito. Não precisa ter patologia, tá? Mas o adolescente em si, ele é um sujeito absolutamente conflitado, absolutamente angustiado, amedrontado, desesperado com o que ele vai fazer. Até porque o adolescente, ele vive uma angústia corporal, né? Os franceses têm um conceito que eu gosto muito para esse tipo de coisa. Ele vive uma angústia dentro da própria pele. A pele que contém o corpo, né? Ela está por dentro, ela está em guerra, ela está em rebuliço o tempo inteiro. Então, é uma angústia e é uma rejeição para dentro da pele que ele tem por ele mesmo. Né? Então, isso traz para ele uma desarrumação completa. Inclusive, os fatores biológicos. O crescimento dele faz com que ele, de um dia para o outro, ele não se reconheça mais no corpo dele. Então, isso é muito complicado quando a gente traz para a clínica, porque o adolescente que veio na sessão hoje não vai ser o adolescente que vai vir na sessão seguinte, né? Então, ele não consegue coordenar o corpo dele. Aquilo é imposto a ele, né? E ele não consegue controlar. Ao mesmo tempo que ele está querendo experimentar todas as coisas novas, que ele tem agora a habilidade, principalmente essa mobilidade, que ele pode ir para lá, vir para cá. Então, ele não consegue ter uma harmonia nessas coisas, né? No dentro e no fora. Então, não adianta muito para ele, né? Ele, sabe, ter essa autonomia, ele poder sair e ir para onde ele quiser. Ele prefere ficar na caverna dele. Ele se tranca no quarto e pode passar 2 dias lá dentro do quarto sem aparecer do lado de fora, se for essa dinâmica familiar, né? E aí a gente tem uma questão que é uma questão muito complicada, que chega para a nossa clínica, que é essa interação, essa comunicação entre ele e o entorno dele. O entorno intrafamiliar, que complica completamente, porque os pais querem continuar, né, tendo aquela ascendência sobre o filho. E aquilo ali não funciona mais, de jeito nenhum. Então, os pais ficam perdidos, os pais ficam raivosos, os pais trazem a sua adolescência, né? Então, eles, ao mesmo tempo que eles se identificam, eles também rejeitam o comportamento do filho, né? E o adolescente de identificação em identificação, de oposição em oposição, ele vai formatando a personalidade dele, né? O que a gente
Eu botei aqui alguns autores, não vou falar sobre eles todos, porque senão a gente ia até, né? Mas a gente vê, né, referências à adolescência que são referências muito importantes, né? E o Piaget, que estudou o desenvolvimento cognitivo, dá um auxílio, dá uma luz muito grande, porque quando ele coloca como a entrada na adolescência coincidindo com a entrada na aquisição do pensamento formal, que é o pensamento que o adolescente prescinde do objeto concreto para pensar, para raciocinar. Ele começa a prescindir. Até os 11, 12 anos, a criança precisa ver o copo, precisa pensar sobre um copo, mesmo que não esteja, mas existe um copo concreto que está representado na cabeça dele. Então, da criança. O adolescente não. O adolescente, ele abre, né, o pensamento formal e ele é capaz de começar a formular hipóteses e a fazer abstração e generalização, que são as duas formas de você poder ter um conhecimento que é um conhecimento científico, né? Porque até então ele precisava do concreto, né? Enquanto criança, até os 11 anos é concreto, né? Então, cada pessoa, cada autor desse contribuiu com alguma coisa. O Winnicott, por exemplo, se dedicou aos adolescentes infratores, né? E ele buscou, né, uma compreensão do comportamento infrator lá no começo da infância da criança, né? O Outeiral, que é um psicanalista gaúcho, ele tem um artigo que é muito interessante, está numa revista de psicopatologia, 2005, eu acho. E ele faz uma analogia com a música do Raul Seixas, Adolescência em Psicanálise, e ele fala da metamorfose ambulante, né? Porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu prefiro ter. É, eu não quero ter essa velha opinião formada sobre tudo, né? Eu posso ser amor, posso ser não sei o quê, posso ser horror, né? Então, eu tenho amor, né? Eu faço amor. E aí a gente entra no campo da sexualidade, né? Que o Freud, né? Que lançou mais luz nessa área da sexualidade, e a sexualidade do adolescente, porque o que caracteriza a adolescência também fisicamente, biologicamente, é o funcionamento genital, né? Isso que difere da criança. O adolescente, ele passa a ter menarcas meninas, né? E ejaculação os meninos. Isso não acontecia até então. E isso é uma coisa que vem no início, né, dos episódios, vem completamente desregrado, completamente involuntário, não é harmonizado com nenhuma situação, né? Os meninos ficam vexados porque de repente eles têm uma ereção, nada a ver, no meio do nada, né? E as meninas, elas não conseguem assim lidar com os desejos sexuais delas, porque são novos, né? E a gente tem uma coisa que eu vou lançar aqui para vocês, mas que eu ainda estou estudando, tá? E não vi em lugar nenhum. Mas eu acho que, principalmente entre meninas, as meninas, porque isso tudo dá muito medo. O acesso à sexualidade adulta dá muito medo, tanto em meninas quanto em meninos. Eles ficam assim apavorados, né? Além disso, vem aquelas coisas todas de mães, pais, avós, né? Cuidado, olha a gravidez e não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo, né? E aí
qual é a via de escape que eu tenho observado? Isso é absolutamente empírico, tá? Absolutamente clínico. Principalmente as meninas têm optado pela via da bissexualidade, né? Tem acontecido muita quantidade de meninas que optam por ficar e namorar com outra menina, né? Não quer dizer necessariamente que aquilo seja uma sexualidade que está sendo definida, uma opção sexual dela, mas o medo que ela tem, principalmente, né, no caso das meninas, medo da violência sexual que é anunciada e propagada em todos os canais, em todos os lugares, em todos os ambientes, são colegas de escola, são tudo, na televisão, não sei o quê, né? As meninas são dadas. Então, outra menina, você se livra de uma parte do problema, desse medo, né? Desse pavor que as meninas sentem. Os meninos ainda sofrem uma influência muito grande do machismo, do patriarcado. Então, é mais difícil para um menino, por medo, optar, né, por outro menino, né? Então, não acontece muito entre meninos. E eles não têm apesar de que eles são estuprados também, mas eles não têm esse medo assim muito claro na cabeça, né, da violência sexual contra o menino. Eles se valem de uma supremacia que, então, não, com eles não vai acontecer. Aliás, com nenhum adolescente acontece nada na cabeça deles. Eles estão fazendo coisas perigosíssimas, mas não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. O outro caiu, se esbagaçou fazendo um parkour. Não, mas comigo não. Foi ele que deu bobeira, ele que, né, errou, mas eu não, né? Então, e o último autorzinho ali, o Bauman, eu sei que ele é criticado como se ele fosse um sociólogo contra o progresso, né? Mas o Bauman, dá para passar? O Bauman nos empresta um conceito, porque ele é sociólogo e filósofo, um conceito de pós-modernidade da modernidade líquida. Ele chama atenção para uma coisa que é muito importante, que está passando batido assim na gente, né? Que é exatamente isso, a aniquilação do tempo e do espaço. O ser humano vinha fazendo uma corrida para ter mais velocidade. Avião supersônico, não sei o quê, os tempos de comunicação que são mais rápidos, com isso, com aquilo. E aí, de repente, né, surge, né, a internet, aquela teclazinha, e a gente está aqui, mas a gente pode, por exemplo, decidir fazer uma visita ao Louvre agora. Abre o Louvre, plim, a gente está lá. Em que tempo? E como que a gente se transportou, né? Então, esse efeito no adolescente é muito complexo e muito danoso, na verdade. Porque eles vêm de uma infância que já tem, né, um reinado de onipotência, que eles já estão lutando para se enquadrar melhor na realidade, que eles não são o rei da cocada preta, e aí eles entram, né, na adolescência com essa onipotência virtual. E o que a gente tem recebido na clínica? Não sei se vocês todos têm essa experiência de clínica de adolescente, mas a internet tem sido muito maléfica desse ponto de vista, porque ela oferece uma estrada pavimentada, sabe? 8 pistas, maravilhosa, para que o adolescente
percorra aquilo e ache que não está deixando rastro, que ele vai chegar lá, que ele vai fazer melhor, que ele vai olhar coisas, ver coisas que são proibidas, participar de coisas. Então, aquelas tribos que antigamente eram tribos que usavam a roupa como identidade, como crachá, né? A gente tinha a tribo do adolescente grunge, do adolescente hippie, do adolescente não sei o quê. Hoje, eles se juntam em tribos virtuais. E essas tribos virtuais, muitas, mas muitas, diria quase a totalidade, é para praticar violência, né? Então, a gente tem uma oferta e um convite muito sedutor para o adolescente com todas essas benesses, né? Sabe, do imediatismo, da, da modernidade líquida, né? Por que o Bauman fala do líquido? Porque é uma água, né? Né? As relações aguaram, né? As relações interpessoais estão, né, sob água, né? Entra uma água, pronto, desmancha tudo, né? Ele chama a atenção, quer dizer, o concreto que o adolescente estava precisando realmente se afastar um pouco para poder pensar abstratamente, entrar no pensamento formal e no caminho da lógica. Na verdade, quer dizer, quando você entra na modernidade líquida, não tem concreto. Qual o concreto? A gente tem, no tempo antigo, né, no século passado, um prédio lá em Nova York, que é o prédio da Ford. Ford, né? Dos carros, dos motores, não sei o quê. Onde é que fica o endereço da Microsoft? Onde fica o endereço na nuvem? E qual é a nuvem, né? É essa mais daqui ou é daquele? Então, sabe, isso, né, é de uma e mais, né? O Bauman chama atenção para esse outro fator, que é se uma empresa está sediada, né, no Brasil, vamos pegar aqui o Brasil, e está fabricando, porque tudo foi fragmentado, né? Então ninguém faz mais um carro, faz um pedaço e depois o outro faz outro pedaço, enfim, um bota o parafuso e aí fica tudo completo. Bom, se a empresa está sediada aqui no Brasil, mas descobre que lá na Índia ela vai economizar 30% no salário dos funcionários, ela desmonta tudo hoje e monta tudo, amanhã está lá na Índia. E toda aquela comunidade em torno daquela empresa acabou. Não tem mais emprego, não tem mais nada, né? E vai lá para a Índia porque lá está 30% mais barato o salário, né? Então, essa mobilidade, né? E esse imediatismo, quando entra na angústia do adolescente, que está angustiado com o próprio corpo e que não dá conta do próprio corpo, porque o corpo não para de crescer, não para de mexer, então isso faz com que ele se angustie, só aumenta a angústia dele, né? E ele não tem nada mais concreto no sentido de real, não concreto, concretude, mas no sentido de real. Passa para mim, por favor. E aí a gente já estava falando aqui, né? A revolução hormonal, porque, né, é um período em que se assemelha ou fica próximo da gestação, né? O feto tem um crescimento desse tipo, né? E crescimento hormonal também, né?
no adolescente. A entrada na fase do raciocínio abstrato, que é isso que a gente falou, que o Piaget que trouxe essa lucidez de mostrar como é que isso vai se formando, né? As primeiras hipóteses e como que ele vai adquirindo essa possibilidade de raciocinar sem a presença do objeto, né? E a angústia corporal que leva muitas vezes à automutilação, que é uma coisa que a gente está tendo muito. Por quê? Porque o adolescente, ele fica com muita raiva do corpo dele, né? O corpo dele está atrapalhando a vida dele, né? Então, ele quer agredir o próprio corpo. Quando ele não tem ideia suicida, né? Porque também faz parte desse trinômio aqui, que é medo, onipotência e ideação suicida. Não pulei o estranhamento corporal e a angústia do oitavo mês. Por que eu trouxe isso para cá? Porque o estranhamento corporal do adolescente se aproxima muito, é uma angústia parecida com a angústia do oitavo mês. Na verdade, a angústia do oitavo mês, ela é uma expressão da angústia ao estranho, né? A pessoa que a criança não conhece. Mas é preciso a gente perceber o seguinte: quando que é a angústia do oitavo mês, que começa, na verdade, pelo sexto, por aí? Quando a criança senta, quando a criança já amadureceu, porque o amadurecimento neurológico é céfalo-caudal, ela já chegou aqui, né? Então, ela é capaz de sentar e de segurar sentada. Então, isso dá a ela uma capacitação que ela não tinha até então, que é de girar o próprio corpo, e ela faz do corpo o eixo, e ela passa a olhar tudo do ponto zero. Ponto zero é o corpo dela, tá? E a percepção que essa criança tem é que ela está no mundo dos gigantes, né? Porque dali, do chão, tudo é gigantesco para ela, né? E daí vem a insegurança e vem a necessidade de que a mãe esteja no ambiente, né? Ela não se sente segura se a mãe se afasta do ambiente, né? Ela chora e quer de volta a mãe para o ambiente, porque o medo que ela experimenta é muito grande, né? E o que tem a ver com esse medo na adolescência, com estranhamento na adolescência? Porque, na verdade, o estranhamento aí é com o corpo dele. E ele não tem como apelar para a mamãe assegurar, porque ele está brigando, está rompendo com a figura materna infantil. E a mãe não atualizou ainda. As mães e os pais demoram a atualizar, né? Demora, né? Não, não entendeu. Então, não entendeu. Aí fica aquela briga, né? Então, o, 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 o sentimento é muito esse do medo, mas o medo empurra para a onipotência, né? Empurra porque é insuportável você ficar com medo e com a sensação de impotência. Então o jogo é permanente, impotência, onipotência, potência, onipotência, né? E nessa hora aparece a ideação suicida. Nesse momento desse jogo aparece a ideação suicida. Passa para mim, por favor. Eu trouxe só uma palavrinha aí sobre a técnica, né? Quer dizer, coloquei a flexibilidade, ela deve ser muito adequada ao adolescente, né? Você combina um horário com um danado, aí na semana seguinte ele diz: ah, não quero mais esse horário, não, quero aquele, que ele tinha dito que não podia. Aí você vira, mas é preciso estabelecer regras muito claras, porque ele precisa de regra, ele precisa de limite. Você não pode atender sem parar. Também não pode ser rígido e não atender nunca, né?
você tem que fazer, né, sabe, um malabarismo para ir para lá e vir para cá, mas não perder de vista a firmeza, né? Você tem que ser sempre firme e tem que dizer claramente para ele, porque ele não tem muita clareza nas ideias dele. Tem que dizer bem claro: olha, esse horário que você está me pedindo agora, você tinha dito que não podia. Ah, me esqueci, mas eu acho que é melhor, não sei o quê. E aí você já, né, tenta colocar ele de frente para o que ele está fazendo com a vida dele, né? Porque ele fica sambando, né, em cima do fio, né? O Outeiral, né, em 2005, sim, a metamorfose ambulante, hã? Sambando, fica sambando em cima do fio já, né? É, os pais, a sociedade e as relações descartáveis. Está tudo junto. Por quê? Porque os pais estão muito influenciados pela sociedade. Hoje a gente tem escola de pai que vai ser pai de novo, escola de mãe que quer engravidar, escola de. Gente, todo mundo ensina as coisas mais óbvias, né? Então, surgiram profissões, por exemplo, nos pequenos surgiram profissões, ensinar a mãe a dar de mamar. Quando dá um problema, tá bom, né? Quando dá um problema, quando o peito racha, quando não sei o quê, tem que, né, dar uma ajuda para essa mãe, porque dói para burro. Mas, né, eu nunca tive, não. Mas, os meus mamaram direitinho. Mas ensinar a criança a mamar, ensinar a criança a comer. Existem umas especialistas agora, eu acho inusitado, eu acho brilhante, as ideias são muito brilhantes, que ensinam crianças que têm rejeição alimentar, que têm alimentação seletiva demais. Não, intolerância não, seletividade. Não gosto, não como, não gosto, não como. Aí vem uma pessoa que aí vai ensinar para a família como que vai alimentar aquele bebê, quer dizer, que não é mais nem bebê, já criancinha de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí é assim, não, essa semana a gente vai fazer todos os alimentos laranja, cor de laranja. Então é cenoura, é abóbora, é não sei. Hã? Não sei, tem um monte de especialistas, né? Introdução alimentar, sono, tem como é que é? As fadinhas do sono, um negócio assim, né? Sonho. Pessoal, não é possível. A gente precisa pegar livro e ler e estudar, né? Em vez de ficar vendendo coisas que são mirabolantes, que são mágicas, né? E aí, né, depois cai em descrédito todo mundo, né? Porque o que acontece é que isso vira para todo mundo. A sociedade tem fornecido espaço. Ele falou do, do Congresso lá, né? Tem mais, né? O Congresso está lá com um projeto de lei, né, sobre a profissionalização meu nome das estrelinhas, eu sempre chamo de estrelinha para não xingar. Isso, constelação familiar, né? Agora, como vão profissionalizar e fazer uma legalização e uma formalização de uma profissão que é dita que, sabe, quer dizer, primeiro que não é científico, né? É uma seita, porque vai lá nos ancestrais
pegam os mortos, arrumam um morto que é o culpado daquela pessoa hoje, está praticando aquela agressão e não sei o quê. Então, foi um morto lá, o tataravô, né? Que era uma pessoa deplorável. Então, quer dizer, você tem sabe, um balaio de coisas completamente desconexas, completamente, sabe? Né? O Girão, senador Girão, levou um, uma, uma consteladora que fez uma constelação para os senadores presentes, tá? E aí a gente tem, por exemplo, uma consteladora lá em São Paulo que usa cavalos. Que os cavalos é que vêm e mordicam a orelha dela. Aí ela fica sabendo que a mãe é que fez errado. Aí o cavalo outro vem e mordica do lado de cá. Então, não, mas tem que. O pai também não topou o negócio. Gente, cavalo, tá? Eu não sei como é que contrata. Inclusive, ela vai para o estábulo. Ela leva os clientes para o estábulo, porque ela tem cavalos de raça. E então, vai para lá. Eu não sei quem limpa quando o cavalo faz necessidade. Vai ver que é o culpado, né? O culpado. Deve ser, né? Não. Bom, fora as brincadeiras, mas isso é sério, isso é muito sério. E tá lá para passar, tem um projeto de lei para passar, né? Constelação familiar. Assim como a institucionalização. Gente, se você quiser fazer uma tese de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, faça sobre psicanálise, mas isso não lhe torna psicanalista. A gente sabe o que é ser psicanalista, né? Nós somos psicanalistas e nós somos adolescentes permanentes, porque nós estamos sempre nos desafiando, sempre, entendeu? Sem muito rumo, né? Sempre com um corpo que cresce, que a gente não controla, o quê? Uma metamorfose. É uma metamorfose ambulante. Nós somos, né? E precisa, não é fazendo sabe, estudando no livrinho. Não é assim que você vai virar psicanalista. E as relações se tornaram muito descartáveis. E a gente volta para o Bauman, né? Para o filósofo, sociólogo, que diz exatamente isso. O descompromisso, né, se instalou na sociedade. Então, o adolescente, ele está vendo isso. Ele está, por exemplo, na terceira madrasta. Nada contra as pessoas se separarem e tentarem fazer de novo a vida. Mas tem que ser considerado isso. Como é que isso é visto nessa fase em que tudo é muito intenso? Como que isso é sentido por um adolescente? Né? Ou, né, eu tive uma situação dessa, o pai, a madrasta que ele arrumou, tinha sido ex-namorada do filho. Não é novela da Globo, não. Novela da Globo a gente está interpelando. Mas, enfim, né? Tinha sido uma ficante de meses do filho. E aí o pai vai e bota dentro de casa, casa com ela. E o menino ficou, o que eu faço agora, Ana? Eu também não sei, né? Porque aquela menina dentro de casa e os dois lá, né? Os dois adolescentes, né? Porque o pai saía para trabalhar, né? Bom, a adolescência é essencialmente esse período em que há quebras de paradigmas. Quebrar paradigma é muito saudável. Só não é quando se quer quebrar coisas que não deve.
né? E a gente está vendo também que existe uma necropolítica que está disseminada, né? A morte passou a ser muito banalizada, a morte é muito publicitada, a morte é muito banalizada, né? E a morte é uma questão muito importante para o adolescente, porque o adolescente, nessa angústia toda, ele está sempre com a morte ali na prateleira, né? Morte é saída, morte acaba com tudo, né? Então, quando você tem no entorno, né? Mesmo que seja em outros países, mas a gente tem aqui, né? Uma política necro, você tem que considerar que isso está interferindo na formação desse adolescente, né? E aí eu chamo a atenção para que a gente tenha um cuidado muito, muito, muito especial nessa questão da especificidade, porque cada adolescente é um mundo. Eu sei, vocês vão dizer, mas paciente também, paciente adulto também. Mas o adolescente, como ele é muito, é um metamorfose, né? Então, ele é muitos. Ele não é um só, ele é muitos. Então, a gente tem que, sabe, correr atrás o tempo inteiro. A gente está sempre perdendo. Sempre perdendo. Não tem jeito. Passa para o outro, por favor. Eu tenho tempo ainda? Tenho? Oba! Então tá. Bom, desafio, como eu falei no começo, e vício. Por que eu coloquei vício aqui? Porque o adolescente, ele é muito vulnerável a se viciar, a criar dependências, né? Não é à toa que as dependências químicas de substâncias aparecem né, e crescem na adolescência e são sediadas na adolescência, quase todas, né? A grande maioria é na adolescência. Então, a gente tem exatamente pela sensação de impotência que é, né, no jogo, impotência, onipotência, impotência, onipotência, o adolescente, ele vai ter no vício um alívio, né? É uma praia paradisíaca quando ele se vicia em alguma coisa, ele se vicia muito rápido, porque se viciar no joguinho, né? No joguinho da internet, é não ser incomodado pelas outras coisas, né? Se viciar no esporte radical, todos os esportes radicais se iniciam aqui na adolescência. Tem até um pessoal sênior, né? Fazendo parkour, fazendo, né? Escalada, não sei o quê, mas é adolescente que faz, que começa. É na adolescência. Porque eles têm que desafiar a morte. Eles têm que desafiar o tamanho do poder que eles têm. Eles têm que medir força com, né, uma situação que é uma situação absolutamente inadequada e perigosa para eles, né? Então, os esportes radicais são também uma grande saída, né? Agora a gente tem esses parkour, tem o pessoal, não é nem de parkour, é que pula de um prédio para o outro, né? São adolescentes, né? Pulam e, né, passam em cima de uma rua lá embaixo, né? 20 andares, 30 andares. Aí eles pulam e continuam a correr, e não sei o quê, e aquilo é celebrado, né? Então, a gente tem, né? Eu lembrei de uma paciente minha que não chegou a ser paciente porque ela mora longe e não foi uma combinação de tratamento. Mas essa menina me achou, né, quando ela tinha 16 anos, 15 anos, não menos.
Ela tinha 14. Ela é de uma cidade do interior de São Paulo e ela me achou através de um grupo que uma enfermeira psiquiátrica tinha com os internos, quando iam tendo alta, eles ficavam fazendo parte daquele grupo, não sei o quê, e ela e outros adolescentes começaram a procurar essa enfermeira me conhecia, e então, né, me pediu para dar o telefone para ela, não sei o quê, porque ela disse, eu não sei o que eu faço com ela. E ela fazia parte de um dos grupos suicidas da Fita Preta, né? Existem muitos grupos de adolescentes, grupos suicidas, que estão entre nós. Eles criam um símbolo e eles se identificam, né? No geral, eles se identificam e aquilo é uma carteirinha, vamos dizer, né? E esse grupo, né? Ele era o Brasil inteiro. Eles se reuniam à meia-noite, 1 hora da manhã, e eles ficavam, né, tentando montar, né, um suicídio de alguém ou ajudando alguém a se matar. E quando, né, um morria, eles botavam uma música clássica e aí eles todos sabiam que um tinha morrido, né, um tinha conseguido se matar, né? Então, sabe, são coisas, e aí você vai dizer, bom, essa menina está comigo até hoje, assim, comigo muito no estilo adolescente, né? Porque ela tem meu WhatsApp, ela me manda, né, mensagens, me pede ajuda, não sei o quê, mas ela tem, né, um atendimento psicológico lá em São Paulo, né? E ela, né, hoje ela está com 19, 20 anos, já está trabalhando, está acabando a faculdade e está indo, né? Mas foi morar sozinha, né, num lugar bem precário, mas era o que dava para ela, enfim. E ela está tentando se levantar, né? Eu cheguei aí a São Paulo uma vez, encontrei com ela. Aliás, eu fui mais de uma vez lá. E ela me deu, eu disse, me dá a fitinha. Ela me deu, eu tenho a fitinha dela do suicídio. Nem por isso ela deixou de tentar se matar. Já tentou 3 vezes, né? Mas me deu a fitinha. São coisas simbólicas, mas também você não pode querer que aquele adolescente, quando ele está tentando se comprometer, que ele vá a cabo naquele compromisso. Ele pode não ir. E também não, né? Ou a questão, né, dos erros de hipóteses, porque o adolescente ele acha que ele é gênio, todos, né? São gênios e as hipóteses deles são absolutamente corretas, né? Então, muitas vezes eles têm problemas graves por erro de hipótese, né? Eles levantam uma hipótese, acham que vão chegar naquele resultado e acontece que a hipótese tinha um erro, né? E ele não viu, né? Eles são muito, a adolescência é muito dada a fanatismo, a radicalismo, né? Exatamente por essa oscilação. Então, é tudo ou nada, né? Então, fanatismo, radicalismo. Radicalismo. Então, é fácil ele ser capturado nesses grupos que prometem, né, que vendem uma segurança, uma garantia, né? Então, ele é sempre contestador e é sempre transgressor, né? Ele não é obediente, ele gosta de transgredir regra. E é papel do adolescente transgredir, sim, quebrar paradigma, sim,
porque ele vai puxando o carro, né? Porque quando ele transgride, não as grandes transgressões, né? Mas quando ele transgride, ele está, de alguma maneira, mexendo com o social todo, né? Então, isso é muito importante, que a gente não veja isso como um sintoma ruim, né? Ele pode ser um transgressor que traga, né, uma melhoria, um questionamento importante, entendeu? Então, é muito importante a gente respeitar. Gente, rapidinho, que agora eu acho que já estou passando. As dismorfofobias são os grandes medos. Eu coloquei variação porque são variações de desenvolvimento. Não necessariamente um adolescente que tem uma dismorfofobia mais acentuada, né? Ele vai, sabe, ter uma patologia. Não, aquilo pode ser, né, elaborado e ele pode sair. É muito interessante porque nos meninos o nariz e o órgão genital são os dois lugares que preocupam demais, são os dois pedaços do corpo que preocupam demais os meninos, né? Porque o nariz começa a crescer e eles ficam com a sensação de que não vai parar de crescer, né? E o órgão genital não cresce. Então, eles ficam com medo de que eles não vão ser homens suficientes, né? Então, o nariz e o órgão genital, eles aparecem sempre nas dismorfofobias de adolescentes, né? Em vários autores. A menarca na menina, ela pode ser vivida como uma angústia, e uma rejeição muito grande, né? Hoje a gente tem a menarca aparecendo uma grande quantidade de meninas aos 9 anos, aos 10 anos, né? Então, elas não têm maturidade, não dá para harmonizar isso, né? Porque não houve tempo suficiente, né? E isso talvez tenha algumas pessoas estudando que a sexualização da infância pode ser responsável por essa menarca precoce, né? Porque há uma estimulação muito grande, fora que se a gente entrar para a questão dos crimes sexuais contra a criança, também a estimulação sexual é muito grande, e aí há o começo da produção de hormônios femininos antecipada, né? A gente tem variações, mas aqui já entra na patologia de expressão alimentar, né? A anorexia, que faz parte também das dismorfofobias, porque as meninas, para se defenderem dos olhares sexuais dos homens, principalmente dos homens mais velhos, que os homens mais velhos começam a olhar as novinhas, né? Então, e olhar sexualmente. E elas veem a anorexia como uma saída. Porque quando ela emagrece, ela perde todas as formas, ela perde todas as curvas, ela perde peito, ela perde bunda, ela perde tudo. Então, eles não vão mais olhar, que é também um erro de cálculo, né? Porque não é bem isso que acontece. A obesidade, a anorexia e a obesidade acabam promovendo a exclusão. Tanto a anorexia quanto a obesidade. E a anorexia, ela é uma patologia essencialmente feminina, né? Eu falei de meninas porque ela é essencialmente feminina. 7 em 10 casos são meninas, tá? 7 em 10. E quando é uma anorexia de menino,
você tem que olhar por um outro ângulo, aí você já entra com um olhar, sabe, buscando pontos de psicose, sabe, de mal-estar, né, corporal antigo, enfim, tem outros fatores. Mas a anorexia da adolescente, ela leva à exclusão, né? A sexualidade, a gente já falou que, né, ela aparece, mas hoje eu tenho isso aqui como uma saída e não estou afirmando e não é uma coisa estudada estatisticamente, tá? É uma observação minha. Violências, né? O estupro individual e o estupro coletivo. A gente tem uma quantidade cada vez maior de estupro coletivo, né? De meninas e de meninos, tá? Isso de vez em quando sai na mídia, mas é só de vez em quando. É um ou outro caso, né, que sai na mídia, porque na verdade a quantidade é muito maior, tá? E é invisibilizado. E o estupro individual também, porque há um conflito muito grande, né, na adolescente e no adolescente em relação ao ato sexual, né? Eles têm muito medo de começar, né? Eles têm medo já antes, né? Muitos, né? Hoje tem a pressão é muito grande em cima dos meninos e das meninas BV, né? Porque ser BV é uma vergonha, né? Todo mundo sabe o que é BV, porque às vezes não sabe. Não sabe? É boca virgem, que nunca beijou na boca. Não, é. Então, pois é, e BVL, né? Que é com língua. Então, então esse acesso à sexualidade adulta, ele é muito almejado, ele é muito desejado, mas ele é muito temido. Ele é assustador para o adolescente. Então, muitas vezes, eles ficam, sabe, naquela história, vai, não vai, vai, não vai. E aí, né, quando o menino, né, de repente, isso é muito incentivado socialmente no grupo dos meninos, não, pega ela mesmo, ela está fazendo doce, né? E aí dá um estupro, né? Isso é danoso, né? Danoso, danoso. Eu acompanhei um garoto, um adolescente, há muitos anos atrás. Hoje ele é promotor de justiça, né? Está fazendo um bom trabalho, aliás. Não é daqui, não. E ele veio porque ele e um amigo tinham estuprado uma colega de sala. Eles tinham combinado os três de estudar na casa dessa menina, que a mãe trabalhava, e aí eles iam estudar lá e chegaram lá. Um segurou a menina, o outro estuprou. Depois o outro segurou né, e o um estuprou. E ele não tinha culpa. Ele dizia, não, ela queria, ela sabia que a gente ia na casa dela. A gente não falou, mas ela sabia mais ou menos. Ela disse que não, mas ela também. Não, não tem também, né? Se ela foi segurada, ela não queria, é óbvio, né? Mas, ó, para ele entender que ele, né, tinha sim estuprado, né? Foi duro, foi um trabalhão. O medo da gravidez e das DSTs. DSTs não tem muito medo, não, tá? Doenças sexualmente transmissíveis. Eles fazem loucuras, né? Então, o uso do preservativo é bem melhor do que,
nos anos 80, tá? Né? Mas não é rigoroso, tá? Então, tem muita menina tendo, né, doença sexualmente transmissível, sim, e é para o resto da vida. Então, isso é, né, uma alteração, porque uma menina com 15 anos que pega sífilis, que pega gonorreia, mesmo que ela seja muito bem tratada, aquilo ali vai ficar como uma mancha, como uma sujeira localizada, como, sabe, como um escuro ali, uma sombra, né? E a gente tem aqui nas variações de desenvolvimento, mas que também atinge as patologias, a internet, que dissemina o ódio, o sexo e a dependência, né? A internet tem sido muito maléfica, no final das contas, para os adolescentes, porque eles se juntam nesses grupos, né? E eles entram nos aliciadores, né? Naquelas pessoas que vão para capturar imagens sexuais para vender para pornografia, né? Então, e a dependência que também é muito grande exatamente da internet, né? A violência na internet e na vida real, o bullying, o cyberbullying e a lacração, né? O uso de substâncias de refúgio nas bets. Passa aí, para eu poder terminar. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Incel, Red Pill e MGTOW? MGTOW é homem que conhece o seu próprio caminho. Eu acho que é isso. É man go. Como é que é? Who? É o way. É, o último é o way, tá? Quer dizer, hã? Seu próprio caminho. É, seu próprio caminho, isso. Então, esses são grupos instalados na internet, assim, disseminados para todo lado, né? E eles são grupos de cultura do ódio contra mulheres, né? É ódio direto contra mulheres. O incel é aquele celibatário involuntário, que eles dizem que são rejeitados pelas mulheres. E por que que isso encaixa na adolescência? Porque ele nem experimentou chegar na menina, ele está com medo, e aí ele vê isso aqui, ela me rejeitou, porque se ela quisesse, ela estava dando mais sinal para mim, ela estava abrindo sinal verde, botava pelo menos amarelo, mas não, né, ela está me rejeitando. Então, esse grupo incel, ele encaixa muito com a angústia do adolescente de não dar conta, né? O menino não dar conta da menina, né? O Red Pill tem uma alusão àquele filme Matrix, que o cara toma a pílula e aí ele descobre o mundo, né? Paralelo. Então, e o MGTOW é ele, né, rejeitando todas as relações. O homem que rejeita todas as relações interpessoais. Mulheres LGBT, que ia mais tudo, né? Então, é ele que vai fazer o caminho dele, né? E ele que sabe dele, tá? O chat GPT, né, veio, né, para exemplificar a aniquilação do tempo e espaço. Você tem meninos agora usando o chat GPT para fazer os trabalhos das escolas, né? Não precisa mais. Para que valer livro? Nem pensar. Uma apostilazinha? Não, né? Bota lá no chat, o chat faz, né? E os desafios e as apostas, né? Porque quando você aposta, né, a gente tem agora, gente, um número imenso
de garotos nem, quer dizer, adolescentes nem trabalham nem estudo, mas enfim, porque eles estavam estudando, mas eles trancaram a faculdade porque estão há meses sem conseguir pagar a mensalidade porque estão jogando nas bets, nas apostas. Então, eles jogam e, né, não tem como pagar a mensalidade. E aí eles trancam a faculdade. Tem uma quantidade enorme, tem turmas esvaziadas nas faculdades por causa disso. A terapia por inteligência artificial, né, está sendo difundida, para ver que vão levar lá para o Congresso também, né, vão regularizar, vão regulamentar. Não querem regulamentar outras coisas, né? Estupro de criança não regulamenta. Mas a terapia por inteligência artificial tá aí, tá acontecendo. Tem muita gente usando. Nos Estados Unidos, meu Deus, agora eu não vou saber, mas é uma quantidade enorme de pessoas que estão fazendo terapia com a inteligência artificial. Uma quantidade enorme, tá? Tem um percentual, mas eu esqueci, não me lembro. E aí, a gente teve esse caso, que não foi no Brasil, não, tá? Foi uma moça que comunicou à inteligência artificial, a terapia da inteligência artificial, que ela estava com vontade de se suicidar. Ela ia se suicidar. Planejou, falou meses e se suicidou. Porque a IA recomendou para ela que ela saísse mais, pegasse mais sol, fizesse uma atividade aeróbica. Enfim, o que a IA pode fazer, né, com a angústia de morte de uma pessoa? Absolutamente nada, faz isso, né? E ela se matou e a mãe fez. A mãe está processando, enfim, mas escreveu um artigo muito interessante, a mãe queixando. Não sei se vocês viram. O ritual de espancamento de uma adolescente por outros adolescentes. Eu recebi esse vídeo, essa é nossa, Mato Grosso. Uma menina de 12 anos, eu acho, 13, numa escola, uniforme. Vocês receberam? Pois é. Aí ela se abaixa e as outras meninas vêm e espancam ela. É chute, soco, né, pontapé, né? Assim, uma coisa horrorosa, horrorosa, né? E, por último, um caso, que é o caso da Nicole, né? Porque isso aqui, né, essa violência das outras adolescentes não era um comportamento de meninas adolescentes, essa violência não era, tá? Então, está contaminando, né? Ao contrário, as meninas eram pacificadoras, as meninas eram aquelas que entravam nas brigas, né? Não deixa disso, não sei o quê, né? Conversavam com um, com o outro. E aqui a gente vê uma selvageria horrorosa. E esse último caso aqui da Nicole é outra coisa gravíssima que também está acontecendo. Essa menina desapareceu, ela tinha 14 anos. Não, 15 anos, 15 anos. E ela estava namorando com um garoto, São Paulo. E aí ela começou, mas ela morava numa cidade, ele morava numa outra cidadezinha. Então ela ia lá só final de semana, não sei o quê, uma coisa assim, né? Nas férias, não sei se vocês viram. E aí ela vai e desaparece, vai se encontrar com o namorado que tem 17 anos. E aí ela desaparece, some, não volta, não atende telefone, não nada, e a mãe, né, procura e não sei o quê, pede para fazer BO de desaparecimento, não faz, porque também tem essas coisas, dependendo da delegacia, diz que
é preciso esperar 48 horas. 48 horas é muito mais difícil você achar alguém desaparecido. Mas, enfim, final das contas, ela foi encontrada uns 10 dias depois, né, num lago. Ela tinha sido morta, esquartejada, e estava jogada num lago, e os suspeitos, o namorado e uma ex-namorada dele de 14 anos, um menino de 17 e uma menina de 14, planejaram esse assassinato, né? Um assassinato com toda a crueldade. Não dá para encaixar em ciúme, em inveja, não dá para encaixar em absolutamente nada. É vazio, né? Mas é cheio de crueldade e violência, né? Então, ela foi achada nessas condições, né? Ela com 15 e a menina que, né, participou, 14, né? E o menino com 17. E, enfim, só para a gente pensar, né? Porque a gente precisa pensar o que a gente vai fazer, porque essas coisas chegam no nosso consultório. E mesmo que não chegue no nosso consultório, eu tenho, além do consultório, eu tenho uma atividade social, né? Que eu faço, né, ativismo de proteção de criança e adolescente. Então, sabe, eu sou invadida todo o tempo por essas coisas, né? E, né, eu divido o meu tempo nessas duas coisas, né? Divido o meu tempo também na psicanalista que fica dentro do consultório e na psicanalista que vai dar entrevista, que vai numa audiência lá em Brasília, que vai... Eu vou, né? Né? Tipo Hélio, né? Meu mestre. Vou seguindo, né? Então, a gente precisa pensar um pouco, né? Porque pensar um pouco na nossa função, né? Enquanto psicanalista de adolescente, que é esse momento crucial na vida de todo mundo, tá? Muitíssimo obrigado. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Minha cabeça ficou aqui chacoalhando, cheia de coisas. Esperamos que você volte. Opa, só me E, sim, muito obrigada, obrigada mesmo.